O Brasil pode ter mais de 3 milhões de novas moradias contratadas até o fim de 2026, mas dizer que isso significa que qualquer um vai conseguir casa é uma mentira que parece feita para quem nunca foi ao balcão do banco. Esse número lá em cima, milhões e milhões de casas, contrasta com a realidade de quem chega na porta de uma agência pedindo financiamento sozinho e é recebido com planilhas, restrições, percentuais de renda e um sorriso tímido do gerente. Se você olhar para os números do mercado imobiliário brasileiro no início de 2026, vai ver um cenário meio louco. Apesar dos juros ainda elevados, quase 15% ao ano no Brasil, o setor projeta crescimento de vendas na casa dos 10% este ano. E isso acontece porque loteamentos são lançados, construtoras anunciam e programas habitacionais continuam sendo a locomotiva invisível que puxa números gigantes para cima. A razão dessa aparente contradição é simples. O mercado imobiliário no Brasil é tipo um navio gigante, ele não vira de uma hora para outra. Por isso, mesmo com crédito mais caro e pessoas com dificuldade de financiar, o fluxo de construções licenciadas, unidades vendidas e programas do governo mantém tudo em movimento. E por mais que o programa Minha Casa, Minha Vida tenha sido reformulado e ampliado para mais faixas de renda em 2026, a verdadeira dinâmica do jogo mudou. Se você está sozinho e quer comprar um imóvel hoje, a primeira coisa que precisa entender é que os bancos não olham para sonhos, eles olham para risco e renda declarada. E isso significa que quando duas pessoas somam salários, automaticamente o risco, aos olhos do banco, cai. É matemática baconiana. Duas rendas somadas igual maior chance de pagar as parcelas. Uma renda sozinha igual limite menor. Isso cria o tal imposto invisível sobre quem decide não viver em dupla para comprar casa. A performance do mercado é impressionante, mas nem sempre traduz o que se sente na pele. Por outro lado, o programa federal que domina as manchetes, o Minha Casa Minha Vida, revigorado e com uma tal de faixa 4 para atender mais gente, é real e tem peso gigantesco. O governo federal autorizou uma dotação imensa de recursos, na casa dos 150 bilhões de reais somados para este ciclo, com aporte via FGTS e financiamento subsidiado. Isso empurra muita construção e muitas contratações de moradias. No entanto, nem tudo que brilha é facilidade. Mesmo com essa injeção de dinheiro, o crédito imobiliário tradicional, aquele que você busca no banco com seu CPF, comprovantes e folha de pagamento, ainda está apertado. Em 2025, por exemplo, financiamentos imobiliários caíram cerca de 17% em relação ao ano anterior, mostrando que a classe média e os trabalhadores autônomos ainda encontram barreiras pesadas para acessar crédito. E aí entra um detalhe que pouca gente comenta com franqueza. Os preços não estão baratos. Em muitas cidades brasileiras, um apartamento urbano de tamanho mediano, por volta de 70 metros quadrados, custa mais de R$600 mil, segundo dados de mercado divulgados para 2026. Isso significa que mesmo que você consiga se encaixar nas regras de financiamento, precisa ter uma entrada considerável ou depender de algum subsídio para não ver suas parcelas engolirem boa parte da sua renda. Outro ponto que ninguém costuma dizer claramente é que programas como o MCMV foram desenhados, historicamente, para famílias e grupos econômicos com renda combinada, e as regras nem sempre se adaptam bem a quem está sozinho. Mesmo com novas faixas de renda, a lógica de cálculo de risco e de concessão de crédito simplesmente favorece quem tem mais de uma fonte de renda ou um arranjo familiar estável. Por isso, muitas vezes solteiros ou pessoas com renda única acabam sendo empurrados para segmentos mais restritos ou para opções menos ideais. A consequência prática disso é que muitos dos que estão sozinhos acabam sendo forçados a adotar estratégias fora do script tradicional, como procurar imóveis menores ou ainda construir um histórico financeiro robusto antes de tentar a compra. Alguns recorrem a mecanismos como o uso intensivo da poupança ou FGTS para aumentar a entrada e reduzir o valor financiado, porque quanto menor o valor financiado, menor é o peso dos juros no resultado final. É como jogar um jogo em que as regras estão sempre mudando, mas ninguém entrega o manual. Um fenômeno curioso é o aumento da participação de compradores mais jovens e sozinhos no mercado,
Pessoas entre 18 e 30 anos que, contra todas as expectativas, estão aparecendo nas estatísticas de vendas de construtoras nas grandes cidades. Elas utilizam subsídios e ferramentas como o FGTS de forma criativa para tentar quebrar a barreira da entrada. E mesmo assim, a conversa sobre a dificuldade de comprar imóvel ainda é dominante nesse grupo. Enquanto isso, quem tem mais experiência fala que o mercado imobiliário brasileiro tem uma espécie de estrutura de ondas. Primeiro vem a construção, depois as vendas, depois os ajustes de preço e, por fim, a rentabilidade. Alguns mercados, como São Paulo, viram lançamentos explodirem em 2025, com crescimento de mais de 30% em unidades novas, mas isso não se traduziu automaticamente em condições melhores para todos comprarem. A ironia é que, mesmo com a promessa de milhões de novas moradias no país, a questão de quem consegue entrar nessa festa é muitas vezes definida por detalhes minúsculos: faixa de renda aqui, pontuação de crédito ali, composição familiar acolá, como se o sonho da casa própria fosse um jogo de tabuleiro com regras escondidas escritas em letras microscópicas. E aqui chegamos ao ponto que talvez ninguém goste de admitir em voz alta. Será que essa onda imobiliária que empurra números para cima realmente significa que um solteiro com um salário mediano vai conseguir comprar sua casa até 2026? Ou isso tudo é apenas um espetáculo numérico que esconde um mercado que ainda funciona para quem já tem vantagem? A resposta, como sempre, não é simples, e é justamente essa dúvida que pode dizer mais sobre o futuro da habitação no Brasil do que qualquer número redondo. Se você ficou curioso para entender mais sobre como esse sistema funciona e quer continuar essa conversa sobre economia e decisões que moldam nosso futuro coletivo, se inscreve no Lado B do Futuro.